Fala pessoal, aqui é o professor Igor e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de hidrostática. Hoje a gente vai estudar sobre o princípio de Arquimedes, conhecido como empuxo, né? Empuxo. Então Arquimedes foi um cara que estudava porque os corpos eles flutuavam. Ele estudava basicamente isso, né? Você praticamente já brincou de tentar levantar alguém na piscina. Você vê que é muito, né, muito fácil carregar uma pessoa, independente da massa, na piscina, né? E assim, você já brincou com uma bola, por exemplo, quando tu empurra uma bola na piscina, ela sobe, né? Por quê? Ah, tu consegue levantar uma pessoa na piscina, mas não consegue levantar a pessoa fora da piscina. Será o porquê? Será que o peso muda? O peso não muda. O peso é o mesmo. A pessoa continuará com o mesmo peso. O que acontece é que surge outra força, né, para ajudar ali sobre a pessoa que aponta para cima. Por isso a pessoa consegue levantar. Nesse movimento, né, para cima, existe ali uma força. E essa força é chamada de empuxo. Beleza? Então vamos lá. Imagina o seguinte: imagina que eu tenho um recipiente e esse recipiente contém um líquido, né, uma água, por exemplo. Vamos supor que esse recipiente está cheio aqui de água. Tranquilo? Então vamos lá. Imagina que eu tenho aqui um objeto, né, um cubo ali, mais ou menos um cubo ali de com uma densidade, por exemplo, que seja um ouro, né? Um ouro com uma densidade ali do ouro, ou seja, a densidade do ouro é maior do que o da água. Quando eu soltar esse objeto, esse cubo de ouro, ele vai afundar. Então aqui eu fiz uma demonstração aqui, ó. Por isso afundou, porque a densidade dele é maior do que a da água, né? Beleza? Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho um peso. Eu tenho um peso, né? Ali do cubo, né? De ouro. E tenho uma força vertical e para cima, chamado de empuxo. Beleza? Então, o empuxo é igual ao peso do líquido. Beleza? O empuxo, essa força vertical para cima, é igual ao peso do líquido, do objeto. Ou seja, definição, o empuxo é uma força vertical e para cima, e ascendente, com módulo igual ao peso do fluido deslocado. Beleza? Quando colocar esse cubo aqui de ouro, no lugar do cubo ali tinha água, então a água vai deslocar. Esse deslocamento é justamente o que? O líquido deslocado. Tranquilo? Lembre-se, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Né? Quando foi colocado ali o cubo na água, foi deslocado um pouco de água. Então essa água deslocada é o fluido. Né? Então vamos lá. O empuxo é o peso do líquido deslocado. Né? Então quem vai ser o empuxo? O empuxo é igual a... Quem é o peso? O peso é a massa do líquido vezes a gravidade. Tranquilo? Então, o empuxo é igual a... Quem é massa do líquido? Lembra lá, ó, que a gente estudou? Ó, que a densidade é a massa sobre o volume. Se eu isolar a massa é igual a densidade vezes o volume. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa equação no lugar da massa do líquido. Então, fica densidade, no caso do líquido, vezes o volume, né, do líquido, vezes a gravidade. Beleza? Então, tu tem essa expressão aqui para calcular o empuxo. O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Tranquilo? Então, vamos lá. Para cima. Ó, ou a gente pode calcular assim, ou, né? Ou que o empuxo é o μ do líquido vezes o volume do líquido vezes a gravidade. Beleza? É duas fórmulas aqui, ó, densidade. Ó, só que eu estou colocando os dois jeitos para você se acostumar. Ou parece assim, ó, μ do líquido ou a densidade do líquido. Beleza, mas é a mesma. Então vamos lá. Tá. Quem vai ser o D? O D é justamente quem? O D é a densidade do líquido. Densidade do líquido. Quem vai ser o G? O G é igual a gravidade. Beleza, galera? O G é igual a gravidade. Gravidade. Né? Que para fins de cálculo é basicamente, né, 10 aproximadamente. E o VL, é o volume. É o volume do líquido deslocado. Tranquilo?
Então vamos lá, tem essas duas equaçãozinhas aqui para você calcular o empuxo. E lembrar, o empuxo é uma força vertical para cima e ascendente com módulo igual ao peso do líquido deslocado. Beleza? Então é basicamente essa equação aqui para você calcular o empuxo. Tranquilo? Então vamos lá. Então, o que a gente vai estudar agora? Né? Uns casos especiais, né? Que caem muito no vestibular. Então pega essas dicas que você não vai olhar em qualquer lugar. Tranquilo? Então vamos lá. Ó, caso 1, caso particular aqui do empuxo. Imagine que tu tem um recipiente. Tu tem aqui um recipiente. Tem um recipiente aqui. E esse recipiente, ele está cheio de água. Ele está cheio de água. Contém ali cheio de água. Beleza? Olha só, olha o que vai acontecer. E aqui, tu tem uma parede. Tu tem uma parede aqui. Tu tem uma parede com um fio, uma corda, né? Segurando um objeto. Imagina tu tem um objeto. Tu tem um objeto. E esse objeto está dentro da água. Preso a uma corda. Beleza. Então, o que atua ali, né? Quais são as forças que atuam nesse objeto dentro da água, empedurado, né? Segurado ali pelo fio. Beleza. Aqui, quais são as forças? Tem a força a peso, né? Tem a força a peso. Vertical e para baixo. Tem a força a peso. E também tem uma força, né? Tem uma força que atua na corda, que é a força de tração. E também vai atuar o quê? Se o corpo está dentro do líquido, tem uma força que atua nesse corpo. Qual é essa força? Também tem uma força aqui. Tem uma força de empuxo. E as pessoas esquecem, tem uma força de empuxo. Então, quem vai ser o peso? Aqui é o peso do corpo, né? Então, quem vai ser o peso do corpo? Vai ser justamente o empuxo, né? Essa força de empuxo, mais a tração ajudando. Assim tu calcula o peso do corpo. É o empuxo mais a tração. Isso se tiver preso por uma corda. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Agora imagina que tem outra situação, ó. Aqui, vamos supor que tu cortou agora esse fio. Agora imagina que tu tem aqui agora, tu cortou, né? Aqui, ó, tu tem um teto, aqui tu tem a corda, agora foi cortada. Imagina que foi cortada agora, tu tem um recipiente aqui, cheio de água, né? Cheio de água, tranquilo? Agora a corda aqui foi rompida, cortou agora a corda, ele vai cair, né? Então, quais são as forças que vão atuar ali? Aqui vai atuar apenas o peso. Vai atuar apenas o peso do corpo. E aqui vai atuar o quê? Apenas a força de empuxo. Ou seja, o empuxo, o peso do corpo, é igual ao empuxo, beleza? Agora vamos ver outro caso, né? Vamos ver agora outro caso. Outro caso que cai muito nos vestibulares, despenca nas provas, e os alunos acabam errando. E você não vai errar porque você é aluno do professor Igor. Beleza? Vamos lá. Agora, quando essa corda rompeu, vai chegar um momento que como a densidade é muito maior do que da água, essa densidade do cubo, ele vai chegar no fundo do recipiente, ó. No fundo, ele vai chegar aqui. Então, beleza, vai chegar aqui. Aí, quais são as forças que vão atuar nesse objeto? As forças vai atuar para baixo, né? Vai atuar uma força e para cima também vai atuar uma força. Ó, aqui é justamente o quê? O peso e o peso do corpo, e também aqui vai atuar uma força para cima. Uma força de empuxo. Por quê? Porque ele também está dentro da água. Vai atuar ali uma força de empuxo. Mas também, como o bloco está em contato com a superfície aqui do chão, vai haver o quê? Vai haver ali uma força chamada de normal.
Uma força de normal porque está em contato, né? E a normal sempre faz 90 graus, né? Sempre faz 90 graus. Então, tem duas forças, o empuxo e a normal. Então, o peso do corpo, né, vai ser a normal mais o empuxo. Beleza? Tranquilo? É isso aí, galera. Tem que saber esses casos. Cai muito, velho, mas muito. Vamos lá. Caso 2. Cai muito também, despenca nos vestibulares. Vamos lá. Agora é um corpo que ele está parcialmente imerso. Parcialmente imerso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos supor que tu tem um recipiente. E esse recipiente está cheio, né, de água aqui. Cheio de água. Cheio de água. E aqui eu coloco um corpo. Aqui eu coloco um corpo parcialmente, né, imerso, parcialmente ao líquido, né? Então aqui tem um objeto, uma parte dele está dentro da água e a outra não. Então é um corpo que está parcialmente, ó, parcialmente imerso. Cai muito também quando o corpo está parcialmente imerso. Apenas uma parte dele, né? Apenas uma parte dele está dentro do recipiente de água. Então, quais são as forças que vão atuar ali nesse objeto? Tem uma força, né, que vai continuar para baixo, que é justamente o peso. E tem uma força que vai atuar, né, ali bem no centro, que é justamente o quê? Uma força de empuxo. Ou seja, o empuxo, ou seja, o peso é igual à força de empuxo, beleza? O peso é igual à força de empuxo. Então, o que vai acontecer? Vamos lá. O peso é igual ao empuxo, beleza? Quem é o peso? Aqui não tem uma força de peso e um empuxo, né? Então, peso é igual ao empuxo, beleza? Então, o que é um peso? É a massa vezes a gravidade. Como eu estou falando aqui do peso do corpo, aqui é a massa do corpo vezes a gravidade. Igual a, que é o empuxo? É a densidade do líquido vezes o volume do líquido vezes a gravidade. Opa, eu posso cancelar. Eu posso cancelar o quê? A gravidade aqui e aqui. Beleza? Então, vamos lá. Ó, sobrou o quê? A massa do corpo, né? Sobrou a massa do corpo. Ó, sobrou a massa do corpo é igual à densidade do líquido vezes o volume do líquido. Opa, que é a massa do corpo? Opa, a massa do corpo, ó, a densidade é a massa sobre o volume. Então, a massa do corpo é a densidade do corpo vezes o volume. Então, substituindo aqui, ó, é a densidade vezes do corpo vezes o volume do corpo, igual a densidade do líquido vezes o volume do líquido. Beleza? Olha bem. Quem vai ser o volume, ó? Ó, vou passar esse volume aqui, vou isolar ele, ó. O volume do líquido. O volume do líquido sobre... Vou passar aqui, ó, o volume do corpo dividindo para cá. Então, fica o volume do corpo, ó, o volume do líquido, pelo volume do corpo. É igual a densidade do corpo sobre... Vou passar a densidade do líquido dividindo, né? Fica a densidade do líquido. Opa, conclusão. Eu posso falar que a densidade, que a razão, né, dos volumes do líquido pelo o volume do corpo é igual à densidade do corpo sobre o volume do líquido. Então, essa relaçãozinha cai demais, cara. Se tu decorar ela, tu acerta muitas questões. Então, ajuda demais. Ajuda muito, galera. Então, eu espero ter te ajudado, né? Mostrei esse caso, que cai muito o caso 2, o caso 1 também, né? Beleza? Então, galerinha, arrebenta, né? Espero ter te ajudado. Resolvam ali todas as questões da lista que eu vou deixar aqui, né? E pratique bastante, massifica mesmo as questões. E no dia da sua prova você vai lembrar de mim desses casos aqui. Beleza? Show de bola, galera. Espero ter ajudado. Valeu!